E aí galera, beleza? Bom, sejam muito bem-vindos à aula 1 do nosso curso de Lógica de Programação. Bom, vamos lá, né? Bom, aqui no curso você vai aprender algumas coisas bem básicas assim, mas extremamente importantes na questão de lógica de programação. Você vai aprender o básico da lógica, entrada e saída de dados, variáveis, operadores, condicionais, estruturas de repetição, funções, listas e vetores, e basicamente todos os outros itens, só que na linguagem de programação C Sharp. Eu acredito que esses daí são os itens essenciais que todo um programador ele precisa aprender. Eu acredito que são as coisas mais básicas assim. Bom, e as ferramentas necessárias para isso, claro, são o lápis e o papel, o Scratch, o Portugal Studio, porque nos exemplos de condição e de repetição, eu pretendo utilizar o Scratch bastante. O Visual Studio Community, o .NET SDK e o Visual Studio Code, que é opcional. Se você tiver, por exemplo, na sua máquina acima de 8 GB de RAM, cara, instala o Visual Studio Community, porque ele é uma opção melhor. Se você estiver na faculdade, dependendo, você pode ter uma licença da JetBrains e de repente você pode usar o Rider também. Eu não coloquei o Rider aqui, mas ele é uma ferramenta muito boa também. E é claro, se a sua máquina não estiver abaixo de 8 GB de RAM, você pode utilizar o Visual Studio Code. Para você codar no celular, você pode instalar, por exemplo, o C Sharp Shell, que é meio que uma IDE de C Sharp justamente para dispositivos móveis, basicamente isso. Bom, vamos ao que interessa, né? Bom, o software ele tem dois objetivos principais: resolver problemas e criar automações. Bom, você pensa, por exemplo, uma loja de eletrodomésticos. Bom, essa loja ela precisa vender para clientes à distância. Daí o que essa loja ela vai precisar? Ela vai precisar de um e-commerce. Exatamente. E aí que entra a questão do software como solucionador de problemas. Basicamente isso. Porque o software ele vai resolver o problema dessa loja de, sei lá, de alcançar novos clientes, de ir novos lugares, basicamente isso. E cara, na boa, a gente pode citar de repente aquelas outras ideias de negócio também. Como é o caso da comunicação à distância. Hoje em dia você pode estar perto da pessoa mesmo estando longe. E tudo isso graças às mídias sociais, tudo isso graças ao WhatsApp. Eu acho que essa foi uma das coisas mais extraordinárias que o WhatsApp fez. Existem plataformas de educação, como é o caso do Khan Academy. Bom, eu acho que deu para explicar bastante o objetivo principal do software. E é claro, outra coisa que o software ele faz muito bem é criar automações. Você pensa, por exemplo, cara, como era feito, por exemplo, um alarme no passado? Como você escutava música no passado? Como você assistia filmes no passado? Bom, você assistia filmes muito provavelmente por causa de um CD player. Você muito provavelmente ouvia música por causa de um rádio. Você despertava graças a um alarme. Isso mostra, basicamente, que o software ele tem por objetivo criar automações. Você pensa que tudo isso, cara, está embutido no seu celular hoje. Você tem um rádio, você tem um alarme, você tem um calendário, você tem tantas coisas. Tantas coisas que antigamente ocupariam a sua mesa e hoje elas não ocupam mais. Hoje está tudo na palma da sua mão. Tudo na palma de um computador ou de um celular. Basicamente isso. Bom, e a lógica, vindo ao conceito dela, a lógica ela é aplicada com uma sequência coerente, regular e necessária de acontecimentos e coisas. Bom, isso quer dizer que, pensa por exemplo, sei lá, bom, esse exemplo é melhor eu dar um pouco depois, vai cara. É melhor eu dar um pouco depois, quando eu for falar de algoritmos mesmo. Mas, cara, na boa, a lógica ela é utilizada em coisas simples do nosso dia a dia, como é o caso da escolha de um prato do café da manhã. Você, por exemplo, não vai bater um prato de arroz e feijão no café da manhã, é claro.
Você vai pegar um pão, você vai pegar um cereal matinal, você vai pegar uma bolacha de água e sal, você vai pegar alguma coisa desse tipo para tomar café da manhã. Você não vai começar o dia com um prato de arroz e feijão, né? Enfim, os algoritmos. Agora sim, eu vou àquele exemplo que eu ia falar lá atrás. Por definição, os algoritmos eles são conjuntos de passos finitos e organizados que, quando executados, eles resolvem determinado problema. Cara, uma receita de macarrão, eu diria que uma receita para você lavar um banheiro ou alguma coisa desse tipo. Quando você está fazendo um macarrão, por exemplo, você está solucionando um problema que é exatamente o problema de você, sei lá, a sua fome. A sua fome. Basicamente isso. Bom, e claro, você vai seguir um determinado passo para você chegar àquela receita de macarrão e para você chegar num macarrão decente e que é bom o suficiente para você matar a sua fome. Basicamente isso. Isso é um exemplo de um algoritmo. E é claro, esse daqui, por exemplo, é o algoritmo de escovar os dentes. Cara, você pega, por exemplo, primeiro você vai pegar a escova, daí depois você vai pegar a pasta de dente. E é claro, se tiver pasta de dente, você vai apertar o tubo dela. E você vai colocar a pasta de dente na escova, daí aí sim você vai escovar os dentes, você vai meter a escova nos dentes. Enfim, tem mais coisas daqui pra baixo, mas eu fiquei com um pouco de preguiça, mas eu acho que deu pra entender um pouco o conceito de você escovar os dentes, né? Quer dizer, o algoritmo de você escovar os dentes. Se não, simplesmente você não vai escovar os dentes, você vai pegar uma pasta de dente no mercado, você vai fazer em outras coisas. Basicamente isso. E é claro, o algoritmo, voltando àquela questão que eu queria realmente falar, é que ele só é um algoritmo se ele tiver organização. Voltando, por exemplo, ao exemplo de escovar os dentes, você não tem opção de colocar a pasta de dente na escova sem apertar o tubo, não é mesmo? Cara, isso mostra que o algoritmo é sequencial e existe uma lógica por trás de escovar os dentes. Quando você vai lavar o banheiro, por exemplo, você tem que. Deixa eu ver uma pequena interrupção aqui. Eu perdi um pouco a linha de raciocínio, mas tá. Agora eu me lembrei um pouco. Bom, quando você está lavando o banheiro, por exemplo, você não tem a opção de, sei lá, de repente produzir a água, sei lá. Você vai abrir a torneira, você vai pegar o balde, daí tipo, o balde você vai colocar embaixo da torneira, daí nisso você vai pegar água, basicamente isso. Você não tem opção de, sei lá, de jogar água ali no banheiro milagrosamente. Então, será que dá pra vocês entenderem mais ou menos? Bom, é basicamente assim que funciona um programa, cara. Enfim. E é claro, mais um exemplo aqui de algoritmo é aquele de atravessar a rua. Que é claro, quando você está atravessando a rua, você tem dois desafios: atravessar a rua e não morrer no percurso. Bom, o algoritmo de atravessar a rua vai ser o seguinte: primeiro você vai olhar para a direita, ou depois para a esquerda, enfim, tanto faz para onde você vai olhar, mas você vai olhar para os dois lados, claro. E é claro, se ainda tiverem carros passando, você não atravessa. Mas, se não tiverem mais carros passando, se não passar nenhum carro, aí você atravessa. Basicamente isso. É muito simples. Então dá para você perceber que a gente utiliza algoritmos na nossa vida todo o tempo. Todo o tempo. Cara, é uma receita. São coisas automáticas que a gente faz na nossa vida. Acordar, cara. Acordar. Cara, é uma sequência lógica você acordar. Você vai abrir os olhos, você vai, sei lá, descer da cama, basicamente isso. Cara, é isso. É isso que é acordar. É isso. Então, algum algoritmo mais complicado, sei lá, ir pro trabalho, você vai ir lá na frente, pegar um busão ali no ponto, basicamente isso. É isso. E é claro, a lógica de programação, ela
significa contextualizar a lógica de programação de computadores buscando a melhor sequência de ações para resolver um determinado problema. E claro, como eu falei, essa sequência de comandos, essa sequência de ações, elas são justamente os algoritmos, basicamente isso. Bom, eu espero que tenha dado para pegar um pouco isso. E é claro, o conceito de algoritmo computacional, que é exatamente o objetivo do algoritmo computacional de fazer com que o computador entenda a lógica que nós estamos escrevendo. É exatamente por isso que aqui no curso a gente vai, enfim, abusar do lápis e papel no começo. A gente vai abusar do bloco de notas, abusar do Portugal, daí depois a gente vai para uma linguagem de programação real, que é a linguagem C Sharp. Bom, e é isso, cara, é isso. E o pseudocódigo, que é a ferramenta que nós vamos utilizar, ele é um código escrito numa linguagem que não é uma linguagem de programação. Ou seja, é como se nós estivéssemos representando o algoritmo na nossa própria linguagem. E o objetivo principal do pseudocódigo é colocarmos a nossa lógica no papel. Por isso que eu citei o bloco de notas, o lápis de papel, enfim. Cara, e é aquela coisa. Até hoje eu utilizo pseudocódigo. Até hoje. Eu vou falar pra vocês. Um dos exercícios que um professor de estatística meu ele passou foi exatamente fazer a mediana. E cara, eu achei difícil. Eu achei realmente difícil isso. E eu tive que colocar no papel, passo a passo, das coisas que eu tinha que fazer. Daí, tipo, do papel eu passei isso pro código. Passei a lógica pro código. Funcionou muito. Funcionou muito bem mesmo, cara. E eu gostei do resultado, eu gostei. Mas é isso. E cara, muito obrigado. Tipo, o desafio que eu vou dar pra vocês é o seguinte. Cara, pensa, por exemplo, na hora de lavar a louça. Bom, eu vou dar uma ESC aqui. Pera aí. Deu ruim aqui. Bom, vamos fazer um algoritmo aqui. Por exemplo, na hora de você secar a louça, né, cara? Você vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, você vai verificar, claro, né? Se tem um pano limpo ou se tem um pano sujo. Então, escolher pano. Daí o seguinte passo. É um outro passo bem simples. Cara, você vai pegar o utensílio que você quer secar. Mas, quando você está lavando uma louça, quer dizer, quando você está secando uma louça, você tem vários utensílios para você secar. Então, tá bom. Eu não vou entrar nesse conceito agora porque isso daqui é conceito de estruturas de repetição. Mas basicamente, cara, na boa, o que você vai fazer? Você vai pegar o utensílio, né? Daí depois de você pegar o utensílio, o que você vai fazer? Você vai passar o pano no utensílio. Que é exatamente o ato de secar o utensílio, né? E é isso. É basicamente isso. Você percebe como é simples. Então, tipo, o exercício que eu posso passar pra vocês é o seguinte. Cara, na boa, pega o máximo de algoritmos que você tem no seu dia a dia, simplifica ao máximo. Ao máximo. Que aí você começa a entender um pouco a lógica por trás das coisas. Eu acredito que isso é importante pro programador. Bom, cara, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha dado pra entender. Se vocês gostaram, peço que vocês deixem um like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo, me sigam aqui no meu outro canal também, o canal Existencial, enfim, que eu falo sobre outros temas. Enfim, mas é isso, cara, é isso. Bom, falou, gente. Tchau.